Vamos lá. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal começou hoje o julgamento da denúncia da Procuradoria-Geral da República do chamado Núcleo 3, que integra o inquérito da tentativa de golpe de Estado. Pela manhã, nosso repórter Bruno Pinheiro acompanhou o início do julgamento e a defesa de alguns dos acusados. Vamos ao seguinte, o Bruno vai entrar a qualquer momento. Enquanto ele está para entrar, vamos debater essa questão. Eu vou começar aqui com o meu querido amigo Leandro Ferreira, que, embora não seja advogado, é muito bem informado e está por dentro das coisas. Leandro, ao que tudo indica, nesse núcleo 3 é aquele em que foram encontrados WhatsApps, mensagens, e as provas estão mais robustas com relação a eles. Qual a sua avaliação? O Bruno Pinheiro vai comentar daqui a pouco as defesas, no que elas focaram, mas qual a sua avaliação inicial sobre esse núcleo 3? Eu confesso, Leandro, o que eu aprendi aí em 40 anos de direito é que primeiro você localiza o executor, depois o mandante, aquele que idealizou. Sempre é mais difícil você estabelecer um nexo de causalidade. O núcleo 3, que deveria ser o núcleo 1, está sendo julgado agora. Queria te ouvir. Olha, Capês, boa tarde para você, para os meus colegas. Eu discordo que o Bellucci esteja em minoria aqui. Ele está aqui acompanhado da nossa audiência, sem sombra de dúvida, não vai deixá-lo sozinho. Então, para entrar neste tema, né, você sabe, Capês, o quanto eu sou um aluno disciplinado, né, e tendo você como professor para assuntos penais, sempre relembro aqui aquela interpretação sobre organização criminosa, em que as pessoas se juntam com o objetivo de cometer crimes e as responsabilidades estão devidamente divididas entre essas pessoas que estão ali associadas, 4 ou mais, para isso, né? E me parece que a divisão de núcleos corresponde justamente à hierarquia dessa organização criminosa, da qual fazem parte o Jair Bolsonaro, os presentes ali no primeiro bloco, né? E agora esses que são os traidores da pátria, das Forças Armadas, que se colocaram ali alinhados com a ruptura democrática, quando deveriam ter o papel de defender o país. Eu acho que é uma desonra para eles, para suas famílias e para as Forças Armadas do país ter gente que se comporta dessa maneira. Espero que sejam devidamente julgados com todo o direito de defesa. Quero ouvir o Bruno na hora que ele entrar a respeito disso, mas certamente há indícios, há provas que estão sendo juntadas ao longo de todos esses blocos, que vai responsabilizá-los dentro da hierarquia dessa organização criminosa, que talvez esteja ali no terceiro andar e não no primeiro, mas isso indifere, porque o importante é que a gente tenha justiça. Muito bem. O Bruno Pinheiro já está conosco para trazer as informações. Boa tarde, Bruno Pinheiro. O que você traz aí de informações? Como foram as defesas dos acusados neste núcleo 3 da suposta tentativa de golpe? Ótima tarde também a você, Fernando Capês, ao Rodolfo, Henrique, a quem nos acompanha aqui na Jovem Pan no Linha de Frente. Iniciou às 9h30 da manhã esse julgamento, com intervalo agora, mas na parte da manhã os advogados já fizeram as suas sustentações, receberam cerca de 15 minutos numa tentativa de afastar essas acusações dos seus clientes, na tentativa realmente de recusar essa denúncia que foi apresentada pela Procuradoria-Geral da República. No início teve a fala, inclusive, da subprocuradora, dizendo que este núcleo em nada diferencia dos outros núcleos que já foram julgados aqui no Supremo Tribunal Federal e que não tinha como esse núcleo ser diferente, ou seja, não tem como este núcleo seguir outro caminho, a não ser que esses 11 militares e mais um homem da Polícia Federal sejam réus também nesta ação que está sendo julgada aqui no Supremo Tribunal Federal. Vamos ouvir.
que a denúncia descreveu minuciosamente fatos que tipificam infração penal, identificou os acusados, classificou os crimes, permitindo, portanto, o exercício de direito de defesa. Está embasada em consistente acervo probatório, documentos, provas técnicas, depoimentos e não havendo razão para que, com relação a esta denúncia do grupo 3, tenha um destino diferente, que esta denúncia tenha um destino diferente da que foi dada a denúncia dos outros núcleos. Logo na sequência, os advogados receberam, então, tempo regimental de 15 minutos para realizar as suas sustentações. O advogado Ruiter de Miranda disse que o denunciado, o seu cliente, então, ele só teve uma intenção que não chegou nem mesmo a uma cogitação. E como disse lá a fala do ex-ajudante de ordens do Jair Messias Bolsonaro, o tenente-coronel Mauro Cid, foi somente uma conversa de bar. Vamos ver o que disse então o advogado Ruiter de Miranda. O denunciado teve uma intenção que não passou da cogitação, porque não tem nenhuma prova no relatório da Polícia Federal que ele tenha ultrapassado essa ideia cogitada. Além disso, a reunião do dia 28 de novembro nos remete à delação premiada, onde o colaborador foi muito claro. Abre aspas, foi uma conversa de bar, fecha aspas. Se foi uma conversa de bar, foi uma confraternização, nada mais do que isso. O próprio colaborador fala, na sua delação premiada, que em momento algum se tratou de golpe, de ruptura institucional. Ao longo das sustentações, hoje, na parte da manhã antes do intervalo, o advogado Diogo Rodrigues de Carvalho também disse que o general, o seu cliente, jamais concordou ou incentivou qualquer ação antidemocrática. Vamos ver. O general Estevão Teófilo jamais concordou ou apoiou qualquer intuito, ação ou ideia antidemocrática. Não há uma mensagem, não há uma fala, não houve um elemento adquirido pela perícia, coletado pela perícia, e não há um elemento de prova a dar um suporte probatório mínimo para o recebimento desta denúncia. Já na reta final dessas sustentações, advogados voltaram a defender que esta delação de Mauro Cid, ela deveria ter acontecido somente com representantes ou uma autoridade da Polícia Federal e não acompanhada através de um ministro aqui da Suprema Corte. Chegaram também a exigir que tenha um entendimento dos ministros e também do relator, que é o ministro Alexandre de Moraes, que essas condenações, se de fato essa denúncia for aceita nesta terça-feira, que exista uma individualização de conduta de cada denunciado aqui no Supremo Tribunal Federal. Vamos ver. Hoje nós estamos diante de um julgamento emblemático. Eu acho que a grande questão aqui é fazer uma diferenciação de condutas em respeito à Constituição. O que nós defendemos hoje foi tão somente que se considere aquilo que está sendo postulado já há tempos na denúncia. Acontece que essa é a primeira vez, dentro de 181 dias que o meu cliente está preso, Tenente Coronel Hélio Ferreira Lima, que ele é ouvido pela nação. Essa é a primeira vez que alguém pergunta o que aconteceu. Hoje eu subo na tribuna para fazer voz a um homem honrado que já há 181 dias não consegue falar. Talvez porque a versão de Hélio Ferreira Lima, ela não tem interesse para ninguém, a não ser para ele mesmo e para nós, a defesa. O que a gente pede aqui é que ele seja ouvido e que seja diferenciado o contexto maquiavélico em que ele foi inserido. Ele nunca planejou nenhum tipo de golpe. Ele nunca teve o interesse em monitorar nenhum ministro ou presidente da República. Esse é um resumo do que nós ouvimos nesta terça-feira, no início do julgamento aqui no Supremo Tribunal Federal, uma tentativa dos advogados de afastarem essas acusações dos seus clientes. O julgamento será retomado em alguns minutos, a expectativa de finalizar com os votos dos ministros ainda hoje. Se necessário, uma última sessão será realizada amanhã, na quarta-feira. Fernando Capes.
Muito obrigado, Bruno Pinheiro, Solerte, repórter, trazendo informações importantes para alimentar aqui o nosso debate. Renato Dorgan, eu morro de medo de projeto motivado por clamor popular, que atualmente não tem a expressão clamor popular, que é jurídica, hoje ela é traduzida em lacração. Quando vem um processo lacrado, com os réus lacrados, com carimbo estigmatizado, fica muito difícil a gente ter a racionalidade para analisar o que aconteceu. Sim. E as defesas estão falando. Os processos não foram analisados individualmente, o que cada um fez. E o outro advogado, o primeiro que falou, alertando. Aquilo era uma conversa, não é nem conversa de bar, é conversa de bêbado. Pode ser até uma conversa de imbecis. Mas no direito vigora a célebre frase em latim, cogitationis pena nemo patitur. Cogitar não é praticar o crime. Mas eu queria te ouvir sobre esse aspecto, você que é formado em Direito e Ciências Sociais, como essa atmosfera alimentada pela mídia, com as lacrações, acaba influenciando a conduta de membros do Ministério Público e do Poder Judiciário, independentemente da gravidade objetiva do fato. Sim, não, sem dúvida. Independente da gravidade, porque a gente já está acostumado ali com o regime democrático e isso colocou, de uma maneira ou de outra, o regime em risco ali. Sem dúvida nenhuma, existe um apelo popular. Apelo popular não é o clamor popular, não é as massas, né? O que a gente percebe que isso continua uma briga política que não se encerra desde 2016, ela se acirrou entre 18 e 22 e agora ela continua. Mas isso não é um julgamento apenas político, ok? Isso é um julgamento também de um fato que ocorreu, baseado muito pelas delações do Mauro Cid, que era um ajudante de ordem do Bolsonaro. Você tem militares das altas patentes comprovando que foram procurados exatamente para esse movimento. Então isso tem que ser averiguado, é ótimo, que o judiciário existe exatamente para isso, para as paixões ideológicas extra, a letra fria ali do direito ou do julgamento correto, não ser influenciado por tudo isso. Então, ótimo que estão agora sendo ouvidos todos, é um procedimento necessário para se separar o joio do trigo. Talvez possa ter inocentes nesse meio, pode ser que tenha inocentes ainda nesses núcleos, não tenho receio de falar isso. Isso tem que ser averiguado profundamente, não pode o calor da opinião pública contaminar isso, mas o fato é muito grave, ok? Existiu, sem dúvida nenhuma, pelo menos partindo do núcleo 1, um movimento de talvez um golpe de Estado ou alguma coisa ali. É bem infantil, né? Lendo o golpe de Estado assim, ser feito dessa maneira, mas talvez tenha sido ali dentro do limite desses agentes ali do núcleo 1, talvez tenha tido mesmo uma tentativa de golpe de Estado. O que eu acho que talvez esse núcleo 3 pode ter sido manipulado, pode, sem dúvida. Alguns deles podem ter entrado com aquele afã ali e terem sido manipulados. E ali até o advogado coloca, fala que o tenente ali nunca teve vontade ou teve na cabeça dele o negócio do golpe de Estado ou de matar presidente, não sei o quê. Talvez pode ser até verdade. A lei está aí para isso, tem que ter comprovação de tudo isso, para julgar todas essas pessoas. Agora que nesse caso, onde a fumaça a fogo, existem indícios, não foi só uma reunião infantil ali, sim. Mas eu concordo com você, não pode ser contaminado pelo calor ideológico que a gente vive, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa salvaguardar a democracia. Então, a minha resposta pode parecer um pouco... Não, foi bem precisa. Em cima do muro, mas é real ali. É uma resposta equilibrada, precisa, ponderando todos os lados, como era de se esperar. Meu querido Rodolfo Maris... Agora, tentativa de abolição do Estado Democrático pressupõe tentativa. Tentativa tem que ter início de execução. Eu vejo o intelecto pequeno aí de várias pessoas discutindo coisas irrealizáveis e nessa conversa serviu como combustível para todo esse processo. Queria ouvir você. Eu já vi até o crente ficar descrente. O burro nunca fica inteligente. E aí você precisa também analisar isso nas conversas que podem levar ou não a alguma coisa realmente grave. Como é que você vê a tristeza de um processo sobre esse tema
está sendo levado? Quisera que jamais tivessem discutido isso, não? Exatamente, Capês. Eu vejo com os olhos de um estudante de direito que olha para tudo que está acontecendo no país e pensa o que está acontecendo nesse momento. Como, por exemplo, imagina os professores, os escritores, as pessoas que escrevem sobre o Código de Processo Penal, por exemplo, a dor de cabeça que eles devem estar tendo no começo dessa semana, vendo mais um julgamento agora da terceira turma. E isso vai aconteceu na primeira turma, na segunda, na terceira. Dificilmente esses 12 acusados não se tornarão réus dessa questão. Assim como a quarta turma está por vir e a quinta turma também. Lembrando que são 5 turmas onde o STF vai julgar. Cabe a PGR, né? Eu nunca vi uma PGR tão emblemática em cima de fatos sendo apurados da noite para o dia, uma coisa tão rápida assim. Quem dera eles resolvessem outras questões do país com essa mesma empolgação, com esse mesmo tempo de resposta, Capês. Vale lembrar aqui que justamente o planejamento faria todo sentido se isso acontecesse ainda na era Bolsonaro, ainda na era como presidente da República, e toda essa suposta trama viesse a público. Aí sim poderia estar falando sobre uma suposta tentativa de golpe. Tudo que está sendo armado agora, orquestrado, é uma página em branco ainda, onde eles estão escrevendo a nova fase do direito penal. E eu quero acreditar que tudo isso não passa de um pesadelo para aqueles que são juristas e para os detentores da lei, porque nós estamos vendo agora as oratórias e juízes verbalizando coisas que nem na faculdade se aprende e advogados tentando tirar da cartola a mágica para defender o seu cliente. João Belutti. Pois é, Capês, a gente sabe que essa história do golpe, ela tem, assim, podemos dizer, muitas pontas soltas, né, para dizer o mínimo. Então, as histórias vão se juntando para se tentar formar um todo homogêneo que instrumentaliza, né, para a PGR fazer a denúncia, enfim. Mas a gente vê que há muitos elementos soltos, né? Por exemplo, a questão processual, que é a principal, é de se observar que grande parte dos mais renomados juristas do Brasil não encampam tudo isso que está sendo feito. Muitas das pessoas sequer têm o tal do foro privilegiado, né? Não foi respeitado o duplo grau de jurisdição, já que todas estão sendo julgadas no Supremo. O Supremo não é uma delegacia de polícia, onde se lavram inquéritos, tramitam os atos. Só serve, em tese, o Supremo para julgar processos, né? Não existe a possibilidade de juiz ou judiciário salvar um regime político, né? Uma coisa que não faz nem sentido, já que o papel do judiciário é julgar processos e não se escorar numa interpretação super elástica da Constituição para falar que o papel do Supremo é fazer absolutamente tudo de tudo. Essas pessoas que lá protestavam contra o resultado das eleições, mas especialmente contra como que se deu, né, a atuação dos órgãos públicos, né, de parte da imprensa, enfim, esses eram os motivos. Se é legítimo ou não, cabe a gente discutir. Agora, não ensejaria um golpe de Estado as pessoas invadirem o prédio no domingo, isso já está sendo dito. Me parece cartas marcadas que as denúncias serão acolhidas para todos, como foram nos outros núcleos. Acho que todos devem fazer suas defesas, assim como o advogado se manifestou, produzir os autos, produzir a documentação para que esse período histórico também fique registrado. Porque a tendência é que se num futuro, nas condições normais de temperatura e pressão, é capaz que essas pessoas saiam do presídio, enfim, tenham as condenações revertidas e podem ser até indenizadas. O que ocorreu recente, inclusive, na história do Brasil, devido a um afã público ou afã de alguns grupos políticos de condenar as pessoas, tirar do jogo político e depois, observando-se esse caminhão de equívocos processuais, irregularidades processuais, depois tudo acaba anulado, Cabeça. Mas, assim, o Belutti... Leandro. Vamos lá, as pessoas que foram indenizadas por terem sido tiradas do jogo político foram tiradas na base de prisões ilegais, tortura, exílio. Essas teses também se aplicam agora. Não tem ninguém exilado. Não teve AI-5. Não tem uma lista de pessoas que tiveram direitos políticos cassados. Então, não é comparável dizer que a indenização paga, por exemplo, a família da Eunice Paiva, né, é comparável com a situação que nós estamos passando agora. Isso não são paralelos e nem nunca serão. Né? Então, eu acho que a gente precisa levar em conta que, embora tenha ocorrido antes do período Bolsonaro, são generais, são forças armadas. Sabe o que eu espero de um general na hora que escuta uma conversa sobre golpe? Seja no bar, seja num gabinete, seja num quartel, que ele levante e fale o seguinte: aqui não, esse assunto é proibido e se vocês continuarem falando sobre isso, eu vou dar voz de prisão. É essa postura que se espera de alguém que tem o dever de defender o Brasil.
E esse papo de que não começou a execução, a hora que você tem uma minuta de golpe, você tem um cargo público, você ocupa um cargo público, você é presidente do país e está passando de mão em mão uma minuta de decreto, isso é o início da execução. O Bolsonaro será julgado por isso, essas pessoas também. Eu acho bom que acolha a denúncia, porque esse não é o momento de defesa ainda. Eles terão os tempos de se defenderem. Agora, não tem cabimento traçar paralelo com pessoas que foram mortas, exiladas, estavam em lista de decreto, tirando a cidadania do país. Famílias separadas. Famílias separadas, sequestros, né? Foi um momento... É que eu comparei com o momento da Lava Jato, onde as pessoas foram condenadas e depois... Não, mas ninguém na Lava Jato foi indenizado. Ninguém na Lava Jato foi indenizado. Mas parou, teve que... As multas para deixar claro... foram canceladas. Deixar claro, o João Belutti não estava se referindo ao período da ditadura. Você que puxou... Para dar uma forçada. O João Belutti falou de indenização. Indenização, mas não da ditadura. Na Lava Jato alguém foi indenizado? Não tenho essa confirmação, mas muitos cancelaram a multa, cancelaram a punibilidade. Isso não é indenização. Agora, vamos debater esse tema, então. Já que veio esse tema, vamos debater o seguinte. O general Melo Freire afirmou que, ao contrário do que foi amplamente divulgado, do que ele teria dito na fase policial, ele jamais ouviu do presidente Jair Bolsonaro que iria decretar um golpe e jamais deu voz de prisão ou ameaçou dar voz de prisão ao presidente Jair Bolsonaro. Eu vou começar aqui com o Renato Dorgan. Renato, esse rascunho que se fala minuta do golpe era um rascunho de um decreto de estado de sítio que precisaria ser assinado pelo presidente, enviado, passado pelo Conselho de Segurança Nacional, passado para o Congresso Nacional em 24 horas para depois virar estado de sítio, que é uma medida prevista na Constituição. Como é que se faz essa passagem? Eu queria ouvir. O Leandro diz uma minuta de golpe. O João Belutti diz uma minuta de decreto de estado de sítio. Como é que você faz essa interpretação, essa avaliação? Então, assim, seria... Obviamente que essa história da minuta de golpe seria super infantil e não era nem para ser levado a sério a existência. Acontece que vindo... Isso que nos impressionou nos 4 anos de Bolsonaro, vindo do Bolsonaro e do grupo mais próximo dele, eu não acho isso impossível, ok? Por incrível que pareça. Lógico, numa normalidade, ninguém faria um negócio desse, porque seria uma coisa até infantil, né? Um golpe meio né? Infantil. Mas eu acho que não acho que é impossível a existência da minuta de golpe. Aí também, daí você vai falar, tem que ir para o Congresso e passar no Congresso. Mas o Congresso... Naquele momento, ali, será que na cabeça do Bolsonaro e do núcleo rígido dele, talvez o Congresso pudesse acolher isso? Talvez o Bolsonaro tenha tido conversas paralelas com algumas pessoas que, né, não sei, não dá para saber. Sem dúvida nenhuma, a questão da minuta ela é infantil, ela é pífia, parece uma brincadeira, você dá um golpe com uma minuta. Agora, a existência dela, que na delação do Mauro Cid, em alguns momentos, ela aparece sempre ali, ela parece que pode ser real. Se pode ser real, vindo ali do ex-presidente Jair Bolsonaro, que tem algumas qualidades, mas também tem uns defeitos que ele devaneou ali em vários momentos, nos 4 anos de mandato, e pode ter, mais uma vez, devaneado ali, inventado isso, e aquele grupo mais rígido em torno dele pode ter colocado fogo nisso. Faz a minuta, faz o negócio do trâmite. Eles falavam muito ali de um certo poder moderador das Forças Armadas, lembra que eles falavam que as Forças Armadas tinham o poder moderador, como é na monarquia parlamentarista ali, o rei, né? Eles falavam isso, que uma junta armada pode moderar conflitos no Brasil em momentos de grave... Então, a gente sabe que isso não existe, né? Que isso daí é baseado num artigo ali, eu acho que algum... 144. Antigo, né? 52, né? Que ninguém usa isso. Então, assim, eu acho que a minuta, ela pode existir sim, por incrível que pareça. Isso que me assusta ainda mais. Porque ela é um golpe de Estado quase que infantil. Mas é servidor público, é um servidor público, pago com dinheiro público, mexendo em minuta. Isso é agir. Tem uma série de indícios. A delação do Mauro Cid nos leva a crer que tem uma série de indícios, mesmo delirantes, de golpe de Estado. Qual das delações? Porque ele deu várias. Não, várias versões. Qual das versões? Mas não, a versão que ele...
Não, a versão que está aí, colocado aí no processo. Eu li a versão dele, ele fala que eles se reuniam direto ali falando de golpe de Estado, realmente. Inclusive a questão dos assassinatos ali. Isso assusta demais, vindo... Se viesse de uma cúpula política, de um grupo restrito, tudo bem, uma loucura ali, não sei o que. Agora, vindo ali do presidente da República é uma coisa que assusta a gente. Vamos ouvir, então, ô João Belutti. Agora, os elementos comprobatórios baseados na delação, aí cabe aos juristas verem se isso é o seguinte, vamos focar, então, plausível, na questão do Jair Bolsonaro. Não foi ele quem elaborou a minuta. A minuta chegou até ele. Ele não deu seguimento nesta minuta. Então, inclusive, na delação do Mauro Cid tem 11 versões. E aí diz o seguinte, esta minuta, que não foi elaborada pelo presidente Jair Bolsonaro, que chegou até ele, para virar um decreto de sítio, estado de sítio, o presidente da República tem que ouvir o Conselho da República. Não aconteceu nada. Ele tem que ouvir o Conselho de Defesa Nacional. Ele tem que solicitar ao Congresso Nacional a autorização e aí ele vai decretar o estado de sítio. E mesmo assim tem que ter uma comoção de repercussão nacional, ocorrência de fatos que comprovem a ineficácia do estado de defesa. Quer dizer, não tinha nenhum motivo que autorizasse a decretação do estado de sítio. Não foi ouvido em nenhum dos conselhos, nem o Conselho da República, nem o Conselho de Defesa Nacional. O Congresso sequer chegou a ser cogitado. Então eu pergunto ao João Belutti, com observação do Leandro Ferreira e do Rodolfo Maris, nessa ordem. João Belutti, o rascunho de uma minuta de um decreto de estado de sítio que é rejeitada pelo presidente já dá tentativa de golpe? Na minha visão, não, e sem contar que é um instrumento previsto na legislação, no ordenamento jurídico brasileiro. Então, seria o golpe dentro da própria lei. Vamos voltar, conforme eu tinha dito anteriormente, no sentido de que aquelas pessoas estavam protestando contra o resultado das eleições, no sentido de que a Lava Jato foi toda anulada, de que poderia ter havido uma atuação de pessoas ocupantes de cargo das instituições, no sentido de dificultar a trajetória do Jair Bolsonaro nas eleições, veja que foi bastante apertado o próprio resultado, inclusive com Lula largando atrás na apuração do segundo turno, foi bem parelho mesmo, assim, talvez das últimas, só lembrando aquele Dilma e Aécio, que foi também bastante próximo à apuração. Então, elas estavam questionando isso e como foi se passando o tempo, vamos lembrar, teve os inquéritos abertos pelo Supremo Tribunal Federal, inquéritos intermináveis, alguns que não terminaram até hoje. Então, foram esses questionamentos, só que depois o resultado estava dado pelo Tribunal Superior Eleitoral, não havia o que fazer. Aquelas pessoas, vamos protestar lá dentro. Vamos lembrar que o Bolsonaro optou por ficar em silêncio. É algo que se pode questionar, mas podemos questionar no campo da política. Não há fato jurídico ali, ele ficar em silêncio após o resultado das eleições. É evidente que estavam conversando ali dentro, todos desgostosos com o resultado da eleição. Agora, juntar todo esse quebra-cabeça e falar, vamos todos jogar no Supremo essas pessoas, desde o inquérito no Supremo, tudo ali no Supremo, e isso está configurando o duplo grau de jurisdição, todos os elementos, ampla defesa, contraditório, me parece que aí já é um avanço muito grande, Capês. Olha, como o Capês pediu meu comentário... Por favor. Acho que o Capês, ele acha que o bandido, quando vai levar seu celular, ele antes tem que passar no cartório e registrar o dia, o local e a razão para poder ter o direito de te roubar, para poder cometer um crime, né? Então tem que mandar um processo, a mensagem ao Congresso Nacional para convocar o estado de sítio, tem que convocar por processo no sistema eletrônico o Conselho de Defesa, o Conselho disso, o Conselho daquilo. Não é assim. Crime você começa a cometer sem deixar registro administrativo necessariamente, como está se colocando aqui. É crime, sim, mexer numa minuta, né, circular a minuta, consultar agentes públicos a respeito da viabilidade dessa minuta, ainda que oralmente, né, em sucessivos encontros, né, uma vez que é responsabilidade do agente público, principalmente um chefe de poder, como é o presidente da República, acusar o golpe e não levar ele adiante. A hora que passa na mão dele, ele tem que falar, aqui não, e você que mexeu nisso está demitido. Era isso que o Bolsonaro devia ter feito. Se fosse isso, eu estava aqui defendendo o Bolsonaro contra um julgamento que o levasse à cadeia, como eu espero que aconteça. Estou na torcida desde que ele tenha todo o direito de defesa. Muito bem, por isso que aqui é linha de frente, tem que ter debate, senão todo mundo concorda, aí não tem programa, não é verdade? Vamos ouvir o que vamos tentar só, a produção tem um artigo que eu escrevi a respeito, eu sou curioso às vezes,
Aí não está dito que quando no assalto o bandido tem que pedir autorização para a vítima, tem como é que eu não sei o que... Registrar em cartório. Tem que registrar em cartório. Não falei nada disso. Só diz o seguinte, é um artigo jurídico. Foi escrito em março de 2020. 21 de março de 2024. Muito bem, faz tempo, né? Então, discussão sobre o rascunho da minuta de golpe é um nada jurídico. Acho que deu para pegar aqui, né? Muito bem. Leandro Ferreira, o que eu estou dizendo... Rodolfo Maris, o Leandro já falou. Rodolfo Maris, o que nós estamos falando que seria uma tentativa de golpe seria uma discussão sobre o início de um decreto previsto na Constituição, que é estado de sítio. Ou seja, decretar estado de sítio não é necessariamente praticar um golpe. Você pode decretar o estado de sítio e o Supremo Tribunal Federal pode anular esse decreto de estado de sítio. Claro. O Congresso Nacional pode invalidar a decretação do estado de sítio e depois até ter crime de responsabilidade do presidente da República que decreta estado de sítio fora das hipóteses constitucionais. Agora, receber um rascunho, porque é isso que está nas provas. E não é o que tem na lei, né, Capês? Então eu queria te ouvir, por favor, porque aqui eu quero esquentar esse debate. Quero o Leandro assim, aguerrido e nervoso, como ele fica. Por favor. Eu gosto muito quando o Leandro é enfático no que ele fala, e eu não estou aqui para defender Bolsonaro, eu não sou advogado dele, porque eu acho que tudo começou, na verdade, naquele fatídico silêncio depois do segundo turno. De fato, foi um erro tremendo, na minha opinião, e analisar juridicamente quando começa de verdade a acontecer todos esses fatos que levaram agora, talvez, quem sabe, até a prisão dele agora em setembro. Mas vamos voltar um pouquinho. Essa questão da minuta... E o que o Leandro fala sobre o Bolsonaro ter responsabilidade, que ele deveria ter falado, nós não podemos alegar que ele não tenha falado, ou que ele já tenha falado. É colocar palavras na boca de uma pessoa que não está podendo se defender. Aliás, ele já está tentando se defender no STF. Cabe a nós aqui analisar se juridicamente essa minuta faz parte do processo e ela tem poder equivalente para estar levando esse processo à frente. O que, na minha concepção, não tem. Aí o Leandro se refere aos militares, dizendo que os militares, quando um fala de golpe, o outro fala de minuta, deveria levantar da mesa imediatamente, falando aqui não. Jamais isso aconteceria. Sabe por quê? Porque nós que convivemos em mesas de café, Leandro, a gente fala sobre tudo. E nenhum absurdo que é dito numa mesa tomando café, a gente levanta e sai. Pelo contrário, a gente ri da cara do colega e fala, você tá maluco, cara. E a gente continua o papo. Agora, na sua concepção, ele deveria se levantar, os militares que falaram que não sei o quê. Era uma conversa informal, uma conversa de bar, num rascunho de papel que agora está sendo usado como prova. É, sim, um âmbito que nós temos que investigar juridicamente se é cabível ou não. Ponto. Agora, o Renato Dorgão, você chegou a... Por favor, quero que você comente tudo isso. Eu acho que até aquele momento do Congresso, Capês, era perigoso. Aquele momento do Congresso estava perigosíssimo ali, o Congresso estava preocupadíssimo. Qual será o nosso futuro depois da gente coordenar ali as emendas do orçamento, coisa que nunca aconteceu. Essa era a preocupação maior. Eu acho que... Estou falando, o Congresso poderia, não acho impossível cair uma minuta dessa do Congresso e o Congresso, sei lá, fazer algum movimento ali. Eu não sei. Eu acho que aquele momento ali, claro... O nosso direito é um direito positivo. Eu não vou dar aula aqui porque eu não... Não, mas estamos nosso discutindo. Direito é um direito positivo. Ele é todo baseado em normas, em provas, em elementos comprobatórios rígidos, ampla defesa, tudo isso, né? Eu acho que ali o Supremo, às vezes, ele exagera, não tenha dúvida. Ele está exagerando porque ele, na verdade, foi quem... segurou democraticamente o sistema em 2022. 2022. Essa é a nossa sensação do outro lado do balcão ali. O Brasil correu riscos, principalmente nesse fim de ano de 2022. Então, claro, sem dúvida nenhuma, se os elementos comprobatórios não forem desse nível, eu acho que Bolsonaro não deve ser preso. Bolsonaro, o núcleo 1, 2, 3, 4, ele deve ter penas, alguns, outros não. Eu acho que é a justiça que tem que decidir. Tomara que o STF se reduza ao direito, né? E não é fácil porque isso é um julgamento muito político, mas que a nossa sensação e pelo vento todo que se posta ali é que
existe um risco da democracia do Brasil no fim de 2022. E com o Congresso, naquele momento, também era frágil, porque o Congresso não sabia se Lula ia ser um presidente... Sim, mas as providências só começaram a ser tomadas em 2023. Sim, sem dúvida. Então, que teriam que ter sido tomadas em 2022, porque 2023, quando as providências começaram a ser tomadas, não tinha mais o presidente Bolsonaro, nem ele tinha o controle das Forças Armadas. Então, quando ele tinha o controle das Forças Armadas, ele poderia ter tentado dar um golpe. Eu queria te ouvir o seguinte, e quero ouvir você com o comentário do João Bellucci. A subprocuradora-geral da República fala que esse caso é igual, não há diferença entre esse caso e os outros anteriores. Mas, na verdade, são casos diferentes. Aqui existem provas de que houve uma discussão mais efetiva com relação a isso. Como é que você vê a questão dos julgamentos serem coletivos? Os advogados estão reclamando que as condutas precisam ser analisadas individualmente. Punições coletivas me dá a ideia daqueles estádios de futebol no Chile que o Pinochet lotava. Eu tenho medo também de julgamentos coletivos, da aceleração e muita gente entra aí que não tem culpa no cartório. Eu não gosto disso também, eu acho que devia ser julgamentos individuais. Tem muita gente aí que pode estar indo na emoção ali de estar dentro de um grupo político ligado a um presidente da República, e você acaba entrando, né, nisso às vezes. Então, sem dúvida nenhuma, não acho legal isso, julgamentos coletivos que às vezes você pode ter cometendo injustiças. Eu não sou um conhecedor profundo do direito nessa área, né? O que eu acho é que o espírito ali é de um 1985, que a gente chama na sociologia, que é o que a Argentina fez ali no pós e que o Brasil não fez na reabertura em 79. Claro, não aconteceu nada dessa vez, nada parecido. O governo Bolsonaro não teve tortura, não teve golpe de Estado, ele foi eleito democraticamente, teve essa confusão toda, eu concordo com vocês, mas assim, o grande receio é que o negócio devia ter sido feito nos anos 80, agora não adianta que a gente corrigir, e os próprios... E também parece que não teve um golpe real por causa da cúpula do Exército, né? E do movimento no dia do 8 de janeiro dos Estados Unidos, que tuita ali falando, né? O Biden falando, o governo Lula para os Estados Unidos da América é um governo democraticamente eleito. Aí eu acho que uma parte do Exército, da Marinha e da Aeronáutica olhou ali e falou, não, peraí, a gente vai fazer uma loucura aqui e talvez isso não seja legitimado lá fora. Então, eu acho que... Mas que eu acho que teve fogo, teve. Pois teve talvez entusiasmo, né? Mas pergunto, o que nós estamos aqui defendendo, Bellucci, é sempre o devido processo legal. Sim, claro. Tivemos, por exemplo, na Lava Jato. Na Lava Jato teve uma vara criminal, que foi a 9ª Vara Criminal de Curitiba, não era? Primeira instância. Acho que a 13ª Vara Criminal de Curitiba, que concentrou a competência de todos os casos. E depois de se decretar várias medidas coercitivas, condenações em primeira instância e segunda instância no STJ, houve uma reviravolta e aquilo passou a não ser mais a competência. Então, o devido processo legal é para todos, porque a jurisprudência que se forma aqui nesse momento, com mais liberalidade na decretação de prisões, vamos prendendo para depois ver, ela pode se voltar posteriormente contra o cidadão.